Pronto. Vamos nessa. Deixa eu ver se está aqui o documento do PDF. Então, galerinha, a gente já viu algumas coisas sobre o funcionamento das válvulas ali, né? Quando o atuador ele retorna, então, lento, quando ele avança normal, quando ele retorna lento, quando ele avança lento, né? Então, a gente andou vendo alguma coisa sobre válvulas e como é que elas funcionam. E aí a gente tem que fazer, tá? Eu vou pedir para que vocês façam depois no caderno, vocês vão ter esse material, já tem esse material, já coloquei no Whats. Mas eu gostaria que vocês fizessem no caderno para memorizar, tá? Que vocês colocassem essa listinha aqui, tá? Dessas válvulas e acionadores, e acionadores não tem aqui, mas depois eu vou mostrar para vocês. E os atuadores, né? Fizessem para poder memorizar mais aqui essa parte aqui de pneumática nessa simbologia. Porque aqui, né, gente, se a gente der uma prova, vamos supor, se eu der uma prova para vocês, e vocês têm que interpretar um circuito pneumático, vocês têm que conhecer, então, essa simbologia, para saber qual que vocês vão utilizar. Tá? Vou mostrar cada vez mais frequente isso aqui, né, mas para a gente poder memorizar isso aqui, vamos supor que tu vá fazer um teste lá na fábrica, lá, circuitos pneumáticos, né? Como tem frequentemente lá e é até o Eduardo que faz essas provas, tá? Então, para que vocês possam realmente conhecer o circuito. Ninguém numa prova vai chegar para vocês, né? Claro que isso aqui é bom que vocês saibam de cabeça, né? Mas ninguém numa prova vai chegar e dizer para vocês, me desenhe um atuador de simples ação. Ninguém. Mas vocês têm que conhecer para saber o que ele faz, qual é o trabalho que ele faz, onde é que ele pode ser instalado, né? Então, é interessante que vocês cada vez mais vão tentando memorizar esse conteúdo, essa parte aqui, tá? Das válvulas. Então, aqui a gente tem o atuador. Vocês estão escutando, né? Sim? Sim, sim. Beleza. Sim. Então, aqui a gente tem um atuador, né? Vocês já viram, de simples ação, que ele é com mola, né? Ele tem um retorno por mola, né? E quando o ar entra aqui nesse orifício aqui, ele vai deslocar, então, essa haste, né? Para frente, para o avanço. E ela tem um retorno por mola, tá? Depois aqui a gente tem o atuador de dupla ação, então vejam que ele é com dois orifícios, onde entra ou sai o ar, né? Tanto num quanto no outro. E ele tem buchas também para que quando ele chegue até o final, aqui ele não bata diretamente metal com metal, né? Então ela tem uma pequena restrição, que é o significado dessas buchas aqui para amortecer o impacto, certo? Sempre de dupla ação, então a gente pode usar para garras, né? Algum outro tipo de motor, alguma coisinha assim, sempre é de dupla ação, tá? Esses aqui são lineares, tem os outros que são motores que são rotativos, mas esse aqui que a gente vai trabalhar mais, tá? Então, de dupla ação. Depois a gente tem aqui as válvulas, tá? Ó, para que ela serve, né? A válvula de 2 vias, tá? Seriam as posições, né? E 3 vias aqui, ó. 1, 2, 3. Alguém me perguntou antes lá, o T, professor, tem que contar? Sim, ele é uma via também. Deixa eu colocar mais gente que está aqui pedindo. Não estou vendo. Deixa eu ver, acho que tem gente para entrar aqui. Mas, professor, Oi? quando tem o Tzinho, só conta quando ele tem um negocinho pra baixo, né? Pra fora do... Que daí é como via, Ó, as vias, né? no caso. Só um Ou tu pouquinho, conta por os favor. 2 Tzinhos ali. Deixa eu só por exemplo. colocar aqui as pessoas que estão pedindo para Sim. entrar aqui. Beleza. Aqui, ó. Sempre o número do quadradinho que tiver mais orifícios aqui, entradas ou saídas, né?
é aquele que tu vai contar, tá? Que nem aqui, ó. Tu não vai contar esses 2 aqui que estão nesses outros aqui. Tá? Tu vai contar o de 3. Então, aqui, ó, o T está nesse sentido, certo? Significa o quê? Que ali ele tem um bloqueio, tá? Quando tem o T, é um bloqueio, tá? Agora, para mim poder fazer com que ele seja uma saída, eu teria que colocar uma válvula de escape nele, adaptar uma válvula de escape. Aí sim o ar iria sair por ele, tá? Mas tu vai contar sim o T, tu vai contar essa ponta aqui da seta e tu vai também contar essa cauda aqui da seta aqui, né? Então são 3 as vias, tá? Que tem nesse quadradinho, nesse quadrante aqui da válvula, tá? Se tivesse Joia. mais, tu ia colocar mais outra saída ali se tiver, tá? Então, para que ela serve, né? Elas são usadas sempre em botoeiras, tá, gente? Falando em botoeira, assim, eu já vou dar uma dica para vocês. Quando a gente precisar de um circuito que vai usar mais de um botão, a gente tem que colocar o nome no botão, tá? Então, vamos supor que esse fosse o primeiro botão lá do circuito, B1. A gente vai chamar de B1. Ah, tem mais 2 ou 3, sei lá. O próximo, B2. O próximo, depois desse, B3. Bem simples, tá? É assim que a gente chama, então. Quando for falar em botoeiras, B1, B2, B3, B4, B5 e assim por diante, tá? Então, elas servem, tá? Para a gente usar como botões, como um start, como um interruptor, tá? Um start, assim, do circuito, tá? Ou para pilotagem, para comandar o cilindro de simples ação. Vejam bem. Para pilotar ou comandar, né, no caso, né, um cilindro de simples ação. Esse cara aqui, ó, de cima, tá? Esse cara aqui. Então, ele serve para isso. A gente comandar esse cara aqui. Claro que aqui ele não está com os botões, né? E nem a pilotagem. Depois eu vou mostrar para vocês ali no software ali como é que a gente monta, tá? Mas é bem tranquilo. Posso colocar vários tipos de botões aqui e vários tipos também de pilotagem aqui, certo? Mas eu vou mostrar mais detalhado depois no software ali para vocês. Falando em Professor, software... Oi? o senhor consegue aumentar um pouquinho o zoom da página? Aumentar um pouquinho o zoom? Isso. Estou com o negócio bem na frente aqui, não consigo ver. Fica bem na frente. Deixa eu ver se eu minimizo aqui. Zoom mais. Deixa eu ver se agora vai. Assim? Tá bom, obrigado, senhor. Aí. Então, olha só, gente. Depois a gente vai ver no software, tá? Eu vou ter que pedir uma ajuda para quem pode instalar esse software, tá? Que é o Fluid Sim. Depois eu passo para vocês o link ali. O Fluid Sim vai ter que ser usado no computador. Tem gente que não tem computador. Então, a gente vai ter que fazer alguns trabalhos em dupla, tá? Daí meio que se organizem depois ali, quem tem computador, quem não tem, né? Se alguém puder. Não é gratuito, tá? Esse link que eu vou passar para vocês, então não é pago. E não é tão pesado também, tá? Não é uma coisa assim que vai ocupar muito espaço. Mas é importante que vocês aprendam a utilizar esse Fluid Sim, porque ele simula exatamente o que vocês vão fazer na prática, tá? E muitas vezes a gente utiliza essa simulação, né? Justamente para te fazer um circuito pneumático, tá? Então, é importante depois que, quando eu for passar daí os conteúdos, que vocês vão ter que utilizar esse software, que daí se organizem em duplas aí, com aqueles que podem, de repente, baixar aí, com aqueles que não podem. Tá? Então, voltando aqui à válvula, tá? Lá no Fluid Sim, a gente tem, então, como selecionar o tipo de botão que eu quero. Um botão com trava, aquele com pedal, o outro com um rolete, com alavanca, tá? E aí ele fica os acionamentos por aqui. E aqui do outro lado, se ele é por mola, o retorno por mola, se ele é pilotado, se ele é manual. Tá? O pilotado ele vai ter uns tracinhos aqui, mas depois eu mostro ali para vocês. Tá? Depois a válvula 4 duas vias.
para atuadores de dupla ação. Tá? Então, é esse cara aqui, ó, para atuadores de dupla ação. Esse aqui, certo? A gente vai usar esse tipo de válvula. Então, é a mesma coisa aqui que ela serve para pilotagem, né? Ou comandar o cilindro, certo? Depois a gente tem a válvula de 5 duas vias. Então, para atuadores também de dupla ação, a mesma coisa, comandar o cilindro de simples ação, tá? A gente vai usar uma botoeira e vai usar depois um cara desse aqui para fazer a manobra, tá? Depois, a gente tem aqui a fonte, né, do ar comprimido, a entrada de ar para o sistema, né, para o circuito. Depois aqui o lubrifiel, ou a válvula reguladora, né? Essa daqui vem depois. Vamos supor, se eu vou iniciar um cilindro pneumático, né? Começo pela fonte, depois esse cara aqui, depois eu já vou para uma botoeira, de repente, ou vou para eu vou para a botoeira, né? Ou mais de uma botoeira, depois a válvula de comando, e depois, se eu tiver que fazer alguma retenção, alguma coisa assim, vai antes do cilindro, certo? Vou mostrar para vocês depois ali. Opa, não sei. Então, lubrifiel ou para controlar a pressão, né? Válvula reguladora, certo? Esse aqui é a válvula OU, né? Onde tu pode abrir um comando de um lado ou de outro, tá? Pode comandar, vamos supor, no pé e na mão, ok? Ou uma estação mais distante, tu quer comandar pelo mesmo botão ali, ele vai fazer a pressão de um lado ou de outro, tá? A válvula E, aquela de segurança, que tem que pressionar os dois lados, né? Juntos, simultaneamente, para que sim o sistema funcione. E depois tem a reguladora de fluxo unidirecional, né? Passa o ar por aqui, passa o ar por esse caminho aqui lentamente, né? E por aqui não passa. Depois ele passa por aqui, levanta a esferinha, passa normal por aqui e por aqui não passa. Então ela é unidirecional, ela passa por um lado só, não consegue passar por aqui, certo? Por isso que ela é unidirecional e controle de velocidade. E depois tem a reguladora com regulador de fluxo, né? Bidirecional. Ela vai ter um sistema único que vai passar por aqui ou da direita para a esquerda. Certo? Até aí tá entendido, né, gente? Sim? Alguma dúvida até aí? Tudo certo. Tudo certo? Tá. Então, vamos lá. Depois, pessoal, eu vou passar os exercícios para vocês, tá? Mas eu quero que vocês entendam aqui como é que é a passagem de ar, como é que ele vai funcionar, né? O cilindro de duplação, esse aqui de simples ação, tá? E como é que a gente tem que interpretar, então, um circuito. Eu não vou pedir para vocês assim, o ar está entrando aqui a alimentação, vai passar pela válvula de pressão, reguladora de pressão, depois, não vou falar, não quero isso aqui, tá? O que eu quero que vocês me digam é o funcionamento, essa lógica, essa parte lógica aqui, ó, do botão em diante aqui é a parte lógica, ó. Então, olha só, se nós fosse falar desde o início, né, que nem às vezes a gente se perde, né? Ó, aqui está entrando o ar, vai passar por aqui, chega nesse ponto aqui dessa válvula, que é a botoeira, então, né? Ele se encontra aqui em recuo, né? Porque não foi acionado o botão. Então, quando tu aciona o botão, toda essa parte aqui desse quadrante, ele vai passar para cá. Fica livre, então, para que passe o trabalho por aqui, ó. E vai vir até o cilindro. Vai encher isso daqui e depois tu solta o botão, e aí sim a mola começa a fazer esforço e o ar vai sair por aqui até a válvula de escape. Certo, galera? Olha só, é um circuitinho bem simples, ele é pouco utilizado, na verdade, mas para vocês entenderem agora de início como é que funciona. Então, quando vocês forem interpretar, vai estar escrito aqui, ó,
para vocês desenhar esse circuito, tá? A interpretação é essa daqui, ó. Um cilindro de simples ação avança quando acionado por B1, esse cara aqui, e recua da posição onde se encontra quando B1 é solto. Então, quando ele recua, né? Quando B1 é solto. Recua da posição onde se encontra, tá? Por quê? Porque esse botão aqui, se eu não estiver pressionando ele, e ele chegar até a metade aqui, eu soltar o botão, ele vai recuar a partir daqui. Ele não vai ir até o final e recuar, ele vai partir o recuo dele aqui do meio, da onde eu parei de pressionar. Tá? Por isso que o recuo da posição onde se encontra quando o B1 é solto. Acionamento direto. Por que que o acionamento é direto? Porque eu estou pressionando esse cara aqui e o ar está passando todo por aqui. Todo o trabalho está passando por aqui. Não tem outra interferência aqui. Ó. Ele não vem outra parte de ar aqui para que possa fazer o trabalho dele aqui. Tá? Então, por isso que ele é direto. Não é um circuito muito utilizado, mas é o circuito mais simples assim para vocês começarem a aprender. Tá? Vou colocar esse circuito lá no software, só para a gente dar uma olhadinha. Olha só. Passou aqui, então, a alimentação. Vejo que a cor é azul, né? Aqui está chegando ar comprimido. Passou pela válvula reguladora. Chega até aqui nessa válvula que é a botoeira, certo? Daqui para cá, onde está mais clarinho, ó, não tem ar pressionando. Então, quer dizer que isso aqui está recuado, né? Quando eu pressiono... Oi? Não sei se é só para mim, mas eu ainda estou na parte branca. Tá. Eu pulei para o negócio aqui, não compartilhei essa parte. Ah, bom. Vamos voltar. Aqui. Então, esse aqui é o Fluid Sim, tá, gente? Que vocês vão utilizar, depois eu vou ensinar vocês a usar. Tá? Então, aqui, ó, eu vou pegar um desses... aqui é a alimentação, vou puxar para cá, depois aqui a unidade de conservação, depois eu vou pegar aqui uma válvula de... Onde é que está? Esse aqui de 2, 3 vias, esse cara aqui, vou puxar para cá e depois vou montar ele, vou puxar esse outro para cá e depois só boto as ligações, tá? Olha só, então, aqui eu cheguei com a alimentação, vem o ar aqui nessa partezinha azul, tá? Passou aqui pela válvula de regulador de pressão, chega até a minha válvula direcional, ou aqui no caso é a botoeira, tá? Opa, Amanda. Então, no caso aqui é uma botoeira com retorno por mola. Esse cara aqui, ó, esse negocinho aqui que vocês não viam na outra ali, nos exercícios, esse aqui é o escape, tá? O R aquele, né? O escape, certo? Daí eu vou colocar esse escape aqui, eu vou adicionar esse escape aqui nessa válvulazinha, vou adicionar essa mola e vou adicionar o tipo de comando, que é um botão, certo? Faço a ligação até aqui, vejo que não está passando o ar daqui para cá, ó, porque essa parte aqui está no bloqueio, ó. Está bem no bloqueio, está chegando o ar aqui bem no bloqueio. Quando eu aperto a minha botoeira, o que acontece? Alguém me ajuda? Aí vai passar o ar. Vai passar o ar. Viram que a válvula comutou. Ela se deslocou, então, para onde estava a seta, né? E fez com que o ar passasse até lá no atuador. Viu? Então, ela está agora pressionada, com o botão pressionado, tá? Eu estou pressionando esse botão. Quando eu solto, ele retorna, ó. Retorna um pouco mais devagar, porque é por mola, tá? Quando é com ar, ele vai mais rápido, ó. Retorno por mola é um pouquinho mais lento. Então, viram que o ar passou, né? Por aqui, comutou toda essa parte da válvula, veio aqui, encheu essa câmera e a haste avançou, tá? Avançou normal, né, gente? Não tinha nada para interferir, nada que fosse uma válvula de restrição ali, né? Voltou direto porque é uma válvula com a mola, uma botoeira com a mola. Eu só aperto aqui, se chegar no meio do caminho e soltar, ele vai voltar, ó.
Ele não tem trava nenhuma, ele vai chegar no meio do caminho e volta, tá? O ar daí sai direto só pelo 3 ali. O ar vai sair pelo 3, porque daí ele comutou para o outro lado. A pressão de ar que tinha fazendo aqui com a força da mola, né, fez com que comutasse de volta ela, tá? Nós vamos chegar nessa outra válvula aí que é a biestável, tá? Então ela chegou por aqui, entrou nesse caminho aqui e saiu o ar todo por aqui. Fez o esforço da mola aqui, fez com que o ar saísse dessa outra parte onde estava entrando o ar antes, certo? Então, é um circuito que não se usa quase. Vocês podem ver que não tem muita utilidade, só mais é para a gente aprender. Tá? Deixa eu voltar ali. Então, quando vocês forem fazer a interpretação e eu pedir no exercício, um cilindro de simples ação avança quando acionado B1 e recua da posição onde se encontra quando B1 é solto. Essa interpretação aqui, é esse desenho aqui que vocês têm que fazer. Ou eu vou botar esse desenho daqui a pouco numa prova e vocês têm que fazer essa interpretação aqui de cima. Certo? Veja que não é tão difícil, tá, gente? Só, claro, uma prova vai ter um pouquinho de diferença, né? Mas a gente conhecendo o que faz cada válvula, a gente consegue entender, né, o que vai acontecer. Vamos para outro aqui, ó. Isso eu quero depois, pessoal, quando eu largar os exercícios para vocês, daqui a pouco mais, que vocês façam no caderno, tá? E batam foto e mandem para mim, tá? Eu quero que vocês entendam o negócio, tá? Aqui também, ó. Um cilindro de simples ação avança lento. Por que ele avança lento, gente? Porque tem esse cara aqui, ó, essa válvula aqui de restrição, né? Ela não deixa passar o ar total aqui, né? Que está vindo aqui de baixo, tá? Então ele avança lento. Quando acionado o B1, quando eu aperto o B1 aqui, ó. Aí eu aperto o B1, o ar vai passar, né? Passou por aqui, vai comutar esse aqui também, vai passar aqui, vai chegar até aqui lentamente, né? E recua lento da posição onde se encontra. A mesma coisa aqui do outro, ó. Se eu soltar o botão aqui, ele vai recuar por esse mesmo caminho, por essa válvula unidirecional, bidirecional, né? O ar vai passar por aqui, vai ser restrito também a passagem dele aqui e ele vai sair devagar por esse caminho, tá? Quando o B1 é solto, acionamento indireto. Lembra que o outro era direto? Esse aqui agora é indireto. Por que é indireto, gente? Olha só. Isso aqui, quando vocês forem fazer um circuito pneumático de verdade, vocês têm que fazer com essa relação aqui indireta, tá? O acionamento aqui, ó, vai ser 5 bar. É onde tu vai botar o teu dedo, tá? Para que não haja perigo nenhum. É uma segurança que tu vai ter, tá? Vai passar lá 5 bar, sei lá, 6 bar. É só para te fazer o acionamento. E essa outra parte aqui desse caminho aqui, ó, vai passar 12 bar. Esse aqui que vai fazer o trabalho, esse cara aqui que vai fazer força para esse cara aqui trabalhar com, sei lá, uma massa aqui, empurrando, sei lá, alguma coisa, ou puxando, furando, pressionando, né? Então, esse cara aqui que vai fazer força. Esse aqui vai ser só o comando para mim pilotar essa válvula aqui, ó. Tá vendo que ela é tracejadinha aqui, tem um círculo aqui? Isso aqui é a parte pilotada, então, dessa válvula, tá? Aqui tem um pulso elétrico, ou o próprio pulso de ar que chega aqui, tá? Pode ser também. E tem um retorno por mola, tá? Então, vai passar aqui o trabalho. Olha só, ela tá aqui. Tá nesse primeiro aqui, né, gente? Quando comuta, então, essa válvula que eu aperto esse botão aqui, ó, essa linha vai passar para cá, para o primeiro daqui. Certo? Daí o ar vai passar com força aqui, ó. Vai passar com força, porque daí ele vai fazer o trabalho, certo? Não que a gente vá fazer nos nossos circuitos aqui, tá, gente?
essa parte aqui indireta aqui, ó, tá? Para nós treinar é outra coisa. Quando for realmente fazer um circuito pneumático, lembrem disso aqui. Ah, eu tenho que passar um fluxo de ar menor só para mim fazer o comando. Só para mim fazer o comando. Então, para mim poder fazer com que essa válvula venha para cá, e aí sim, esse aqui vai passar a pressão aqui agora de trabalho, né? Até o meu cilindro. Entendido, então, porque é indireto? Sim. Sim. Tá? Olha só, Professor, então. Oi. enquanto ele não passar, tipo, tu não ativar o botão ali, o ar vai ficar saindo ali no número 3 ali, vamos Ó, dizer, tipo... aqui, ó, o ar está chegando aqui, o que que aconteceu? Tem um bloqueio. Não está entrando aqui para dentro. Não está entrando ar aqui. Tá? Ele está parado. Não tem nada ali. Aqui o ar também está bloqueado, ó. Aqui também não está passando nada para cá. Não entra nada dentro dessa câmerazinha aqui. Ele chega aqui e está bloqueado. Só vai passar quando a gente fizer essa pilotagem então para cá. Quando nós fizermos o comando, então, de apertar esse botão e essa, como está todo esse quadradinho para cá. Aí vai passar o ar por aqui, vai vir, vai também pilotar essa daqui, vai empurrar ela para cá, né? E o ar vai estar aqui, a linha vai estar aqui, ó. Daí ela começa a passar por aqui, por esse orifício que tem aqui, né? E vai até o cilindro. Tá, então, como é que eu vou fazer a leitura, então, né? Dessa interpretação? Vou pegar o desenho e eu tenho que interpretar. Então, um cilindro de simples ação, esse cara aqui, avança lento, ó. Tá aqui já a minha válvula. Avança lento, quando acionado B1 e recua lento da posição onde se encontra quando B1 é solto. Tá? Acionamento indireto. Porque ela passa por aqui depois também. Certo? Ok, galera? Ok, Sim. senhor. Deixa eu descer um pouquinho mais. Eu acho que eu vou ter que fazer mais uma live, gente. Porque... Vamos ver. Tem uns 10 minutos ainda. Aqui também, ó. Olha só, gente. Esse aqui já mudou a posição aqui, como ele funciona, ó. Ele já se encontra avançado. Já comprei esse cilindro assim. Já é avançado, ó. Tá? A mola já está fazendo a pressão. E ele é avançado. Então, o ar vai entrar por aqui. Se eu colocasse o ar aqui, não ia adiantar nada, né? Tinha problema. Então, ele já é avançado. Então, olha só. É um cilindro de simples ação também. Então, aqui está a alimentação, aqui a válvula regulador de pressão, a válvula de 2 vias, botoeira, retorno por mola. Depois aqui também é uma de 2 vias, pilotada e com retorno por mola. Beleza. Então, vou ter que fazer a leitura desse cara aqui também. É quase que nem o outro. Então, só que agora ele recua, ele não avança. Então, é um cilindro de simples ação, recua quando acionado B1. Olha só, não tem aquela válvula também de restrição do ar ali, né? Então, ela vai normal, vai recuar normal, certo? Acionando B1 e recua na posição onde se encontra quando o B1 é solto. Acionamento também é indireto, né? Ó, o ar está chegando aqui, e esse aqui é só para a gente fazer o comando. Esse aqui é o trabalho, esse aqui é o comando, certo? Então, é bem parecido com a outra, só não tem ali a de velocidade, né? Então, essa daqui também, ó, gente. Opa. Cilindro de simples ação, avança quando acionado B1 e recua a posição onde se encontra quando o B1 é solto. Acionamento indireto, certo? Praticamente a mesma coisa. Então, aqui, ó, 5 bar de pressão de comando, 12 bar de pressão de trabalho. Então, tem uma mudança aí, né? Onde eu vou colocar o meu dedo lá, ó, pode ter menos pressão, para não ter perigo para mim. Aonde vai fazer o trabalho, daí sim, daí precisa de força, certo?
É bem tranquilo também de fazer, ó. Pressionou o botão aqui, toda essa linha vai passar para cá, todo esse aqui vai comutar e vai entrar ar nesse cara aqui. Depois, quando eu solto o botão em qualquer lugar que ele estiver, né? Se ele estiver no meio do caminho,